Hoje, 30 de abril, é celebrado o Dia Nacional do Associativismo. E para falar sobre esse assunto, então, convidamos o presidente da CIRS, o Ricieri Fernando Ramlov, também o executivo da entidade, o Gabriel de Borba Neto. Muito obrigada por terem vindo conversar um pouquinho, então, sobre essa entidade tão importante aqui para Rio do Sul, né? Bom dia, Monique. Bom dia a todos que nos assistem. É um enorme prazer, né, falar da nossa entidade. Comentávamos anteriormente em off ainda, uma entidade que se confunde com a criação de Rio do Sul. Rio do Sul completou agora recentemente 94 anos e a CIRS completará no dia 12 de agosto seus 80 anos. Então, realmente, eu diria que uma palavra que me remete sempre muito à questão do associativismo é o protagonismo. Realmente foi com muito protagonismo que a entidade veio ao longo desses 80 anos, quase sendo completados, trabalhando e deixando muito legado. Quando a gente fala em questão do associativismo, em alguns momentos ela acaba se confundindo com o voluntariado, o que tem, obviamente, muito a ver, né? Porque são questões que se complementam. No entanto, o associativismo, eu diria que ele tem um lado profissionalizado ou profissionalizável que contribui muito com o legado que vem se deixando ao longo desses 80 anos. Então, estar presidindo a entidade nesse momento realmente é motivo de bastante alegria e não poderíamos deixar de comemorar esse dia realmente do associativismo nacional, do associativismo, então, porque realmente a gente acredita e compreende que faz realmente muita diferença na vida das pessoas, assim como é a nossa visão da entidade, transformar o Alto Vale em um local melhor para se viver, trabalhar e investir. Então, realmente tem muito a ver com o associativismo. Ricieri, então, como você disse, a Associação Empresarial de Rio do Sul ela completa 80 anos nesse mês de agosto. É uma entidade precursora no associativismo na região. A gente imagina, né? Rio do Sul, 80 anos atrás, criando uma associação empresarial devido às necessidades da época e hoje muito fortalecida. Quantos empresários estão envolvidos na CIRS hoje? Com certeza, Monique. É tanta necessidade como oportunidade, né? Hoje nós estamos chegando ao quadro de 700 associados aproximadamente. Temos uma parceria muito forte, um envolvimento muito forte voltado à questão dos núcleos, tanto eles sendo setoriais como multissetoriais. Temos 19 núcleos ativos hoje na entidade. Então, realmente, eu brincava alguns dias atrás que eu tenho contabilizado os eventos, as reuniões que eu tenho participado, e aproximadamente 1/3 destas reuniões são voltadas realmente às questões voltadas à sociedade, não apenas da entidade, a CIRS como em si, né? Mas nem tão pouco com relação à questão dos núcleos, da própria sede, que a gente tem passado por uma questão bacana, voltada à inovação, algo que realmente também nos inspira bastante, mas voltada para a questão social de fato, né? Seja ela voltada à própria prefeitura, quando a gente pode e deve contribuir, seja ela voltada ao poder legislativo e como a cidade como um todo. Então, realmente, a gente percebe essa participação, esse protagonismo e essa contribuição enquanto empreendedores que a gente precisa dar para a sociedade, obviamente. Gabriel, e hoje, para marcar então a data, o Dia Nacional do Associativismo, teve rodada de negócios entre os associados agora de manhã. Isso, nós terminamos agora, vim correndo aqui para a gente participar da conversa. Mais uma vez, também muito obrigado pelo espaço. E nada melhor para nós do que no dia do associativismo a gente fazer algo que para nós é o dia a dia, que é gerar oportunidades. Eu falei isso hoje no início lá da rodada de negócios, que nós, enquanto uma associação, a gente não garante negócios. A gente garante oportunidades qualificadas. E ali várias outras coisas podem acontecer, além de um negócio, além de uma venda ou de uma compra. Então, nós tivemos hoje mais de 40 empresas participando, e 40 porque tem um limite para a dinâmica poder funcionar, né? Algumas pessoas ficaram de fora dessa experiência e estarão em outras, mas frequentemente a gente traz ações, em vários momentos, inclusive de forma gratuita para o nosso associado, para gerar o que para nós é o que a gente tem de maior valor, que é esse ambiente propício para conexões qualificadas. Seja para uma reunião de núcleo, seja para uma reunião de 10 pessoas, que a gente faz um coffee pitch, por exemplo, que as empresas aprendem a falar rapidamente sobre o que elas fazem de diferente. E todos esses momentos, no nosso pós-evento, o que acontece encontrei ali alguém chamado Ricieri, e no dia seguinte a gente tomou um café, a gente gerou um negócio, a gente gerou uma parceria, uma sociedade ou várias outras coisas relacionadas a esse mundo de negócio. Que para nós o alicerce é isso, né? O Ricieri trouxe ali próximo de 700 associados, mas atrás de cada CNPJ desse tem muito CPF. Né? Tem CNPJ desses que representam 4, 5 pessoas, mas tem CNPJs que são 3.000 colaboradores. Então, aquilo que a gente faz, a cada movimentação que a gente faz,
indiretamente a gente beneficia, a gente atinge mais de 30, mais de 40 mil pessoas que moram na nossa cidade ou nas cidades vizinhas. E por isso dessa missão de tornar não somente Rio do Sul, mas sim o Alto Vale num lugar propício para se morar, para se investir e para trabalhar. E a CIRS tem esse foco, né, de promover a inovação. Então, através desse tipo de capacitação, formação de liderança, isso já está na rotina da CIRS, certo? Já faz um bom tempo que a gente costuma dizer internamente que a inovação hoje já faz parte do nosso DNA. É até uma característica singular da associação perante ao sistema de associações da FACISC, né, que é a nossa federação a nível de Santa Catarina. Nós somos a única associação que está à frente, né, junto à frente de um centro de inovação, né, dentro do Estado. Várias se relacionam, participam, mas nós hoje somos uma entidade gestora de um dos 16 centros de inovação de Santa Catarina. E isso para nós traz muitas oportunidades, mas também o desafio do exemplo e do dia a dia diário, né, que para quem acompanha sabe o quanto é desafiador, o quanto foi e vem sendo manter toda aquela estrutura, uma reforma, atingimento de cheias né, nos anos anteriores. E a CIRS, do lado empresarial, porque internamente nós somos uma empresa, né? A gente fala internamente que final do mês tem boleto para pagar, como quase todas as demais empresas, mas a gente vem crescendo durante todo esse processo, desde número de associado, capacidade. Então, qual é a empresa? Nós evoluímos 300 e tantos %. Né? Qual é a empresa, né, que consegue fazer algo nesse sentido? E tudo isso que a gente faz não tem uma visão financeira para um proprietário. A gente tenta se tornar maior, mais relevante, mais qualificado, para entregar melhor para o nosso associado, porque esse é o objetivo de nós estarmos ali. Um grupo de pessoas que, quando o Rio do Sul tinha apenas 14 anos, se reuniu e disse, olha, a gente precisa se reunir para discutir algumas coisas, inclusive sobre a falta de energia na cidade, né, Riz? Uhum. O grupo já é bastante grande, mas o empresário que ainda não está, né, dentro da CIRS, ele ainda pode participar? Qual que é o trâmite para poder se associar à associação? Com certeza, né? A CIRS é a entidade empresarial de Rio do Sul e qualquer pessoa vinculada ao associativismo, ao mundo dos negócios, pode e deve contribuir com uma entidade como a CIRS. Sinceramente, eu falo com bastante carinho. Eu estive ao longo de 6 gestões, então estou há 12 anos enquanto diretor da associação, aprendi muito e eu vejo que nós, enquanto empreendedores, muitas vezes acabamos nos preocupando em capacitar apenas a nossa equipe. E enquanto empreendedores, enquanto empresários, nós acabamos esquecendo de nos capacitarmos. Então, nós temos muitas vezes, melhores colaboradores, temos uma equipe mais qualificada e nós esquecemos que nós também precisamos estar cada vez mais nos reinventando, né? Enquanto empreendedores e enquanto empresas também, obviamente. Então, eu diria que os núcleos setoriais é a principal porta de entrada hoje, Monique, para estar conhecendo a associação. Mas nós temos também, obviamente, muitas soluções, né? Temos consulta de crédito, temos cartões de alimentação e toda essa parte também voltada. Então, eu diria que realmente o associativismo é, sim, a porta de entrada através dos núcleos, mas nós temos também capacitação, nós temos treinamentos e toda essa parte voltada, que é uma oportunidade, uma necessidade, novamente, eu diria, para todos nós enquanto empreendedores. E se você me permite, Monique, eu penso que hoje, né, embora também seja, obviamente, o dia do associativismo, mas nós estamos amanhã com o dia do trabalhador, né, o dia do trabalho, o dia do trabalhador. Então, não podemos perder a oportunidade também, desde já, né, antecipadamente, parabenizar, né, esses talvez mais de 30 mil colaboradores vinculados, que o Gabriel muito bem lembrou aí, as talvez 700 hoje, quase 700 empresas associadas em nossa entidade, mas também todos os demais que acompanham a RBA nesse momento, que eu sei que também são muitos. Então, realmente, desejar um excelente dia de trabalho a toda a equipe e a vocês também que realizam um belo trabalho aqui junto a essa parte toda voltada ao televisionado, a questão de televisão aqui no Alto Vale. Obrigado para vocês também. Muito obrigada. A gente estende os parabéns também a todos. E obrigada pela vinda. Nós que agradecemos o espaço, né, Gabriel? Realmente comemorar o dia do associativismo e também amanhã o dia do trabalho. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez.